Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, tem muita gente me perguntando se ainda compensa investir na renda fixa com a taxa Selic caindo. E basicamente essa semana nós tivemos a reunião do Copom, que é o Comitê de Política Monetária, que se reúne a cada 45 dias para decidir os rumos da taxa Selic. E o que foi decidido foi um corte de juros de 0,5 pontos percentuais e a taxa Selic, que estava em 12,25%, caiu para 11,75%. E há mais ou menos umas 3 reuniões atrás eu havia falado que provavelmente os cortes seriam de 0,5 pontos percentuais para chegar no final do ano em uma Selic de 11,75%. E realmente foi o que aconteceu. E do mesmo jeito que lá em 2022, no final do ano, nós já tínhamos expectativas de que em agosto, depois do primeiro semestre desse ano de 2023, provavelmente iniciaria um corte de juros, um ciclo de queda de juros. Já era previsível que no final desse ano a Selic fechasse abaixo dos 12%. Mas para quem não acompanha essas notícias, essas expectativas de mercado, acaba realmente sendo pego de surpresa. E quem começou a investir ali naquele período de Selic em 13,75%, pegou um período de bonança, um período muito grande de juros muito altos, o que possibilitou investimentos de renda fixa, que são investimentos extremamente seguros, os mais seguros da economia, pagando muito bem, Então as pessoas ficaram mal acostumadas com a rentabilidade. E agora, com a Selic rendendo cada vez menos, a cada 45 dias nós temos uma nova reunião do Copom, e geralmente é um corte de juros o que se espera, essas pessoas que têm uma base de comparação ruim, que é o período de juros altos, acabam achando que a nova rentabilidade é uma rentabilidade ruim e que o rendimento de 2024 também será ruim, já que o que se espera é ainda uma continuidade nos cortes de juros. Então aqui no vídeo o que eu vou fazer é esclarecer algumas coisas para você, vou fazer algumas simulações de rentabilidades diferentes e aí você dá a sua opinião se são boas rentabilidades ou não. Fala, seus ricos! Bom, e se você está me vendo aqui pela primeira vez, meu nome é Marco Antônio e você está no canal que te deixa cada dia mais rico. E para você que já me conhece e sabe que esse conteúdo vai ser bom, já deixa o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações. Mas para você que caiu de paraquedas nesse vídeo, não me conhece ainda, não sabe o que eu vou entregar de conteúdo aqui, espera ter alguma coisa nesse vídeo te ajudar de alguma forma e aí sim você deixa o seu gostei, tá legal? E primeiramente, fazendo uma atualização de cenário, nós tivemos essa semana uma reunião do Copom que decidiu cortar a Selic em 0,5 pontos percentuais, saindo de 12,25% para 11,75%. E nós tivemos também o FONC, que é o Federal Open Market Committee, que é basicamente o Copom lá dos Estados Unidos. O Copom é aqui do Brasil, o FONC é dos Estados Unidos, que manteve inalterada pela terceira reunião seguida a Fed Funds Rate, que é o equivalente à nossa taxa Selic aqui no Brasil. E a Fed Funds Rate oscila atualmente entre 5,25% e 5,50% desde o mês de julho de 2023. Agora sobre os investimentos. A Bolsa Americana, mais especificamente o índice S&P 500, subiu nos últimos dias com essa decisão do FONC e no ano acumula rentabilidade de 23,41%. A Bolsa Brasileira, o Ibovespa, subiu nos últimos dias também e no ano acumula uma rentabilidade de 23%, bem parecido com a Bolsa dos Estados Unidos. Então, ambas estão com uma valorização muito parecida. O nosso índice de fundos imobiliários, o famoso IFIX, também se valorizou nos últimos dias e no ano acumula rentabilidade de 11,29%. O Bitcoin, que é a principal criptomoeda, se valorizou incríveis 139,62% em 2023 até esse momento. Queria eu ter Bitcoin. É verdade, eu tenho Bitcoin. E agora vamos ao que interessa, a renda fixa. Como ela fica nessa história? Tudo que eu falei aqui são investimentos de renda variável, investimentos que têm um componente de valorização. Já a renda fixa, por não ter esse componente variável, rende previsivelmente durante todo o período de investimento a uma taxa pré-definida, seja uma taxa pré-fixada ou então uma taxa pós-fixada que acompanha um determinado índice de mercado. E com a Selic acima dos 12%, só se falava em rendimento de 1% ao mês. Ninguém aceitaria menos de 1% ao mês. O que seria excelente caso você conseguisse levar esse rendimento para o longo prazo. Porque se você investisse R$250 a 1% ao mês durante 35 anos, o resultado seriam incríveis R$1.607.740, que poderia te dar um rendimento de
16 mil reais mensais, onde você poderia facilmente usufruir de 8 mil reais da maneira que você quisesse e outros 8 mil reais você reinvestisse para corrigir a inflação do período. Mas a verdade é que 1% ao mês em renda fixa significa um crescimento da dívida do país a uma taxa muito alta, o que é insustentável no longo prazo. E hoje o que se fala é em uma taxa Selic neutra na casa dos 8%, porque com uma Selic de 8% e uma inflação de 3 a 5%, você tem uma diferença entre taxa de juros e inflação de 3 a 5%. E com uma Selic de 8% e imaginando que a Fed Funds Rate, né, o equivalente à Selic lá dos Estados Unidos, esteja em talvez uns 2%, seria uma diferença que poderia sim atrair capital estrangeiro para cá, ao mesmo tempo que protege a nossa moeda da desvalorização por conta de fuga de capital. Já que se a nossa taxa de juros for exatamente a mesma taxa de juros americana, não faria sentido você manter o seu dinheiro no Brasil, porque você poderia ter um rendimento igual com uma segurança muito maior que a segurança do dólar. Como eu falei, um país não consegue sobreviver por muito tempo com uma taxa de juros muito alta, porque o país se endivida pegando o dinheiro dos investidores e pagando a sua taxa de juros. Se essa taxa for muito alta, ele se endivida muito e muito rápido. Se essa taxa for extremamente baixa, ninguém empresta dinheiro para o país. Por isso que se fala em uma taxa Selic neutra na casa dos 8%. Porém, isso eu acredito que seria lá para 2025 e 2026 no mínimo. Para 2024, o que teremos ainda é uma continuidade no ciclo de corte de juros. Segundo o último relatório Focus liberado pelo Banco Central, a taxa Selic esperada para o final de 2024 é na casa de 9,25%. E como temos 8 reuniões por ano, existem vários cenários que você poderia imaginar para o corte de juros chegar no final de 2024 em uma taxa de 9,25%. Isso considerando que essa expectativa não mude, né? Lembrando que toda segunda-feira é liberado um relatório pelo Banco Central, onde lá você tem as expectativas para o final de cada ano, né? O ano atual e os 3 anos à frente. E se essas expectativas mudarem, a decisão do Copom pode mudar também. E eu coloquei aqui 2 cenários possíveis, mas não necessariamente vai ser assim, né? Até porque muita coisa pode acontecer. Aqui eu coloquei, né, as 8 reuniões, né, da primeira à 8ª reunião, 2 cenários diferentes, onde você tem cortes de juros em níveis diferentes. No primeiro, você tem o corte de juros continuando em 0,5 pontos percentuais, e assim, na 5ª reunião do ano, já chega na taxa de 9,25% e se mantém até o final do ano. Já o segundo cenário é onde você tem a primeira reunião, a segunda, tendo cortes de 0,5 pontos percentuais, e da terceira em diante, tendo cortes de 0,25 pontos percentuais na taxa Selic, chegando na 8ª reunião do ano, ou seja, no final de 2024, em uma Selic de 9,25%. Por mais que o resultado da taxa Selic no fim do ano seja o mesmo, isso muda a sua rentabilidade efetiva nos investimentos. Porque vamos imaginar que você fez um investimento pós-fixado, um investimento atrelado ao CDI, né? Por exemplo, você pegou uma LCI ou uma LCA de 100% do CDI. Como o CDI é uma taxa que acompanha a taxa Selic bem de perto, né, ficando sempre 0,1 pontos percentuais abaixo, você tende a ter no primeiro cenário uma rentabilidade efetiva menor, porque a média de CDI no período seria menor do que no segundo cenário, onde a taxa Selic caiu gradualmente. Então vamos imaginar que no primeiro cenário você teve a Selic começando aqui, caindo e permanecendo nesse patamar. No segundo cenário você teve ela caindo gradualmente ao longo do tempo. Então, dependendo de como for os cortes de juros, você tende a ter uma rentabilidade efetiva diferente nos seus investimentos. Lembrando que não necessariamente ela vai cair até esse patamar, pode ser outro patamar e pode ser que ela nem caia, porque imaginando que algo aconteça na economia, a inflação dispare, a taxa de juros naturalmente teria que estacionar em um patamar ou talvez até subir para conter essa inflação. Então é tudo muito incerto. Mas considerando as expectativas atuais, eu tenho esses 2 cenários e isso muda a sua rentabilidade. Esse é o ponto. E se nós considerássemos um cenário de média de taxa Selic, né, saindo de 11,75 para 9,25 no prazo de 12 meses, o que você tem de média de taxa Selic é 10,50. Para 2025 em diante, as expectativas são de 8,5%, que dá aproximadamente 0,7% ao mês. Se você multiplica 0,7 por 12 meses, você chega em 8,4, que não é os 8,5 de taxa. Mas a verdade é que quando você tem uma rentabilidade de, por exemplo, 12%, não significa que vai ser 1% ao mês. Na verdade, é 0,95% ao mês, porque existe um fator de juros compostos que faz com que o 0,95 ao longo do tempo, né, juros sobre juros, em 12 meses chegue em 12%. E agora eu vou fazer 2 cálculos de rentabilidade de longo prazo com 2 taxas diferentes. A primeira
é uma taxa de 0,95% ao mês, que seria o equivalente a uma taxa anual de 12%, e a segunda seria considerando um cenário mais realista, onde a taxa de juros está em 8,5%. Ou seja, vamos considerar aqui uma rentabilidade de 0,7% ao mês. Então, se você investe R$1.000 a 0,95% ao mês, após um ano isso daria R$1.120. Após 10 anos daria R$3.110. Após 20 anos daria R$9.672 e após 35 anos daria R$53.048. Agora, R$1.000 a 0,7% ao mês, uma diferença de apenas 0,25% na rentabilidade mensal, daria em um ano R$1.087. Em 10 anos, R$2.309. Em 20 anos, R$5.334 e em 35 anos, R$18.722. E essa conta não está errada antes que você me questione. No prazo de 35 anos, a 0,95% ao mês, R$1.000 teria se tornado R$53.048, enquanto no mesmo prazo, a 0,7% ao mês teria se tornado R$18.722. Uma diferença de R$34.326. Ou seja, o segundo cenário, com a rentabilidade mais realista de 0,7% ao mês, equivale a apenas 35% do resultado do primeiro cenário, mesmo que a diferença de rentabilidade seja de apenas 0,25% ao mês. E o meu objetivo nesse vídeo não é te desanimar quanto à renda fixa, mas sim te mostrar a realidade. Rendimentos de 1% ao mês para o longo prazo é insustentável para uma economia, pelo menos considerando investimentos de renda fixa. E se você quer rendimentos nessa escala de 1% ao mês para o longo prazo, ou talvez até maiores, você precisa diversificar os seus investimentos. Ou seja, você precisa investir em coisas que têm potencial de valorização. E eu acredito que essa é uma excelente oportunidade para promover o meu treinamento. No dia 8 de janeiro eu vou abrir as vagas para a próxima turma do meu treinamento completo de educação financeira, matéria-prima do investidor. É um treinamento formado de 6 módulos, onde os 2 primeiros módulos são módulos de base para você aprender sobre a mentalidade de um investidor e também sobre os conceitos básicos da economia. Nos módulos 3, 4 e 5 nós aprofundamos no assunto de investimentos, tanto em renda fixa e variável no Brasil, quanto em renda fixa e variável no exterior. Já o 6º módulo é um bônus, porque para você que não quer levar muito tempo para enriquecer, existe uma única forma de enriquecimento rápido que eu conheço, que é através do empreendedorismo. E no módulo eu dou ênfase para negócios digitais. Para conferir todos os detalhes do treinamento, vem aqui embaixo no primeiro link da descrição. E eu espero ter te esclarecido um pouco mais sobre a realidade dos investimentos. Não existe almoço grátis. Seria fantástico se existisse um investimento com uma alta rentabilidade, alta segurança e alta liquidez pro longo prazo, mas infelizmente não existe. A única forma de ter essa alta rentabilidade no longo prazo é através de uma carteira de investimentos que se beneficia dos ciclos de mercado, uma carteira anticrise, que é justamente o que eu me proponho a te ensinar no meu treinamento. E com isso eu vou ficando por aqui, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se te ajudou, já deixa aquele gostei, se inscreve no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com algum amigo ou parente que você acredita que precisa também dessas informações e nos vemos no próximo vídeo.